Vamos para a próxima dica, então. Avançar. Dica 3. Use uma tabela com um gráfico. Vocês veem aqui que tem esse conjunto de dados aqui. A gente pode chamar de tabela, mas na verdade para o Excel ele é só um conjunto de dados. São dados que foram colocados nas células normais e a partir deles foi feito esse gráfico. Bom, para transformar em tabela, a gente viu no outro tutorial que basta estar dentro de um conjunto de dados assim estruturados, né, que o Excel ele consegue compreender que isso é uma tabela e transforma em um objeto chamado tabela. Então a gente vem aqui dentro de qualquer um deles, ou pode selecionar todos, ou se ele tiver contínuo, em qualquer parte dele. No menu Inserir, Tabela. Né? Ele vai identificar a área da tabela e vai sugerir e eventualmente vai indicar que a primeira linha é o cabeçalho. Né? Minha tabela tem cabeçalhos. Né? Se a gente não marcar, ele vai fazer com que esse cabeçalho faça parte dos dados e não é isso que a gente quer. A gente quer que essa primeira linha seja o cabeçalho. Então está ok aqui. Dá ok e ele vai transformar nesse objeto tabela e já vai formatar como tabela. Isso tem algumas vantagens. Então a gente vê que esse gráfico ele foi feito de acordo com os dados que estão aqui, de janeiro e fevereiro, mas agora isso aqui é uma tabela. Se a gente vier aqui na próxima coluna, aqui ao lado de fevereiro, e digitar de março, e teclar Enter, isso aqui automaticamente já vai fazer parte da tabela, ele entende que a gente quer dar continuidade a esse objeto, e observe aqui no gráfico que ele já, voltar aqui, que ele já incluiu mais os dados, ou seja, isso aqui automaticamente, sem a gente indicar que ele vai fazer parte do gráfico, ele já incluiu aqui. Basta a gente colocar agora alguns dados referentes a março, vou colocar aqui dados aleatórios, né, 700, 500 e 900. E ele já vai preencher de forma automática, já vai fazer parte desse gráfico o mês de março. Então isso é uma grande vantagem em trabalhar para fazer gráficos, né, usando a fonte de dados uma tabela, um objeto tabela. Eu vou voltar aqui para mostrar que isso não ia acontecer se não fosse uma tabela. Se a gente tivesse com os dados normais aqui e digitasse simplesmente mar, ele não ia incluir esse março, mesmo que a gente colocasse dados aqui, ele não ia incluir no gráfico. Mas, se a gente fizer aquele processo de transformar em tabela, ou seja, esse conjunto de dados, vir aqui em inserir tabela, ele se torna um outro objeto e a partir daí a comunicação dele com o gráfico passa a ser automática. E além disso, se a gente vier aqui numa coluna contígua à tabela e digitar uma outra informação, mar, por exemplo, ele já vai fazer parte da tabela e automaticamente os dados vão fazer parte do gráfico. Tá certo? Então fica a dica aí e vamos no próximo vídeo para a dica número 4.